pessoa do teu lado e diz assim: essa noite não é uma noite comum, é uma noite profética. Diga assim: então, quando a mensagem for liberada, reaja de alguma forma. Diga assim: você sabe dar glória a Deus? Então diga assim: então dê um glória então. Alguém sabe dar aleluia aqui? Alguém sabe celebrar com as palmas? Aleluia. Eu quero que você nessa noite entenda que enquanto a palavra está sendo liberada, você reaja de alguma forma, porque com certeza Deus já está falando ao teu coração. Eu não sei se você já começou a compreender, mas Deus já está liberando algo nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18, e o verso de número 41. 1 Reis, capítulo 18, e o verso de número 41. Você está com a tua Bíblia, abre a sua Bíblia. A minha Bíblia está aqui, querido. É que eu não consigo ler com ela ali, eu tenho que ler aqui. Mas é só a Bíblia, tá? Não tem nada escrito, é só a palavra aqui. Tem uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, que achou, diga amém. Se você está procurando, diga assim: estou procurando ainda. Então eu vou te esperar então você achar, fique tranquilo. Até meia-noite a gente está aqui, fica tranquilo, a gente não sai antes de meia-noite, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Diga comigo assim: já ouço o barulho de uma forte chuva. Diga mais uma vez assim: já ouço o barulho de uma forte chuva. Pela terceira e última vez: já ouço o barulho de uma forte chuva. Feche seus olhos, Pai, nós estamos nessa noite diante da Tua palavra. E eu sei que nessa noite o Senhor está mudando. O Senhor está virando chaves nessa noite. O Senhor está abrindo caminhos nessa noite. Eu já ouço o barulho de uma forte chuva chegando. E eu te peço nessa noite, Pai, que todo impedimento caia por terra e que os teus filhos ouçam e compreendam a tua voz nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Você pode sentar celebrando a Ele. Eu quero começar essa palavra lendo em 1 Reis capítulo 17, para nós entrarmos e compreendermos tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em 1 Reis capítulo 17, o verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe. O texto vai dizer assim: ora, Elias de Tisbe. Diga comigo assim: Tisbe. Alguém conhece Tisbe aqui? Alguém já foi em Tisbe? Você não vai encontrar Tisbe. Tisbe é um lugar tão insignificante que eles não conseguem mais encontrar onde ficava Tisbe. Tisbe era um lugar que as pessoas procuram achar e não conseguem. Sabe por quê? O lugar é o menos que importa. Não importa de onde você veio, não importa de onde você surgiu, querido. Tem muita gente preocupada de onde ela está vindo, qual que é o lugar, qual que é a cidade, qual que é a nação. Quando eu olho para esse texto, Deus está dizendo assim: não importa de onde você veio, não importa qual que é a tua raiz, não importa de onde você surgiu. A Bíblia vai dizer assim:
Elias de Tisbe. Porque não é da onde nós surgimos da terra, mas é onde é real a nossa origem, que a nossa origem não é terrena, a nossa origem vem do céu, vem do alto. E quando Elias está chegando, Deus está dizendo assim: Elias de Tisbe, não importa da onde ele veio, o importante é qual é a identidade dele. Posso dizer uma coisa para você? Você tem uma identidade, e ela não é terrena. A identidade de Elias não estava sobre aonde, o lugar que ele nasceu na terra, mas da onde ele foi gerado na eternidade. Ei, querido, sabe o que acontece quando Elias se apresenta diante de Acabe? A Bíblia vai dizer assim: Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe. Sabe como que Elias se apresenta a Acabe? Sabe qual que é o nome e o significado de Elias? O Senhor é Deus. Sabe que Elias está chegando e falando assim: ei, não importa quem eu sou. Elias está chegando e diz assim: você não precisa me conhecer. Você não precisa saber o meu nome, você não precisa saber a minha origem, você não precisa saber quais os lugares que eu passei, qual terra eu já fui, qual país eu já fui, você não precisa saber nada disso. Uma coisa só você precisa saber: Elias significa o Senhor é o meu Deus. A única coisa que você precisa saber: quem é o meu Deus. É isso que você precisa saber. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você não precisa saber quem é o Everton, você não precisa saber qual que é a minha origem, mas uma coisa você precisa saber: quem é o meu Senhor, quem é o meu Deus, em cuja presença dele eu estou. Ei, deixa eu dizer uma coisa: ninguém precisa saber de onde você veio, mas precisam conhecer o Deus em quem você está diante dele. Tem muita gente preocupada em se apresentar. Querido, Elias estava preocupado em apresentar quem era o Deus dele. Ei, se tem uma coisa que nós precisamos só fazer, é apresentar quem é o nosso Deus. Elias chega dizendo assim: ei, o Senhor é o meu Deus. Elias estava dizendo assim: Acabe, você precisa conhecer o meu Deus. Você precisa conhecer quem é o meu Senhor. Não é sobre uma pessoa, querido, mas é sobre aquele que governa, aquele que é o Todo-Poderoso. O nosso nome pouco importa, o que importa é fazer o nome daquele que nos chamou, daquele que nos alistou ser conhecido. Elias chega e se apresenta, dizendo assim: o Senhor, o meu Deus é o Senhor. Porque naquele momento eles estavam se prostrando a Baal, a outros deuses, a outros ídolos. Mas Elias apresenta dizendo assim: só existe um Deus, só existe um Senhor, e Ele é o meu Senhor. Querido, tem um monte de deuses, tem um monte de ídolos, mas existe um único Deus, existe um único Senhor, ao qual nós estamos diante dele. Tem alguém diante do Senhor aqui? Tem alguém na presença dele? Ei, nós estamos diante da presença dele. Elias continua dizendo: o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Elias está dizendo assim: eu sirvo a um Deus, e eu sirvo ao único Deus. E ele vai dizendo assim: não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias
se apresenta naquele momento. E Elias vai dizer assim: olha, vocês acreditam que Baal é o Deus da fertilidade, vocês acreditam que Baal é o que manda a chuva, mas eu vim dizer para você, Acabe, para toda a nação de Israel, somente um Deus é que governa sobre todas as coisas. Só existe um Deus, querido, e Ele está sentado num alto e sublime trono, e querido, e é Ele que governa sobre todas as coisas. E Elias está dizendo assim: aí não vai chover, por alguns anos não vai ter chuva sobre a terra. E o céu se fechou. Não havia mais chuva. Mas passou 3 anos. Fala assim para o teu irmão: já passou 3 anos. Não, vira para o teu irmão e diga assim: já passou 3 anos. Você sabe quantos anos tem Lagoinha São Sebastião? Vira para o teu irmão assim: já passou 3 anos. E diga para ele assim: se você chegou agora, deu bom para você. Diga para ele assim: se você chegou agora, deu bom. Porque já passou 3 anos. E se você permaneceu os 3 anos, deu bom também, porque já passou os 3 anos. Eu tenho uma palavra e uma liberação de decreto de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. A Bíblia diz assim, querido, no verso 41 do capítulo 18: então Elias disse a Acabe. Novamente Elias se dirige a Acabe, a primeira vez dizendo assim: vai haver um período de seca, vai haver um período em onde a chuva não vai descer sobre a terra. Agora Elias novamente se apresenta a Acabe. Novamente Elias vem e fala a Acabe, diz assim: vá comer e beber. Elias está dizendo assim: Acabe, vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma abundante chuva. Eu já ouço o barulho de uma abundante chuva. Elias estava vendo a chuva. Elias estava ouvindo o barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O céu físico estava da mesma forma, mas Elias já ouvia a movimentação aonde os olhos não contemplam. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem muita gente olhando e não vendo nada. Tem muita gente olhando e não conseguindo compreender nada. Mas existem aqueles que já estão ouvindo o barulho. Existem aqueles que já começaram a ouvir a movimentação do céu. Já existe aqueles que já estão ouvindo que algo está sendo gerado. A Bíblia diz assim, que nós não podemos andar. Ei, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que vemos. Elias não caminhava com aquilo que os olhos dele terreno contemplava. Elias caminhava com aquilo que ele ouvia e aquilo que ele via pelos olhos da fé. E Elias está dizendo assim: Acabe, vai comer, vai beber, porque eu já ouço uma movimentação no céu. Eu já ouço que algo na eternidade está sendo liberada. Ei, querido, se você entendeu o que o Bruno disse aqui, chegou um tempo de mudança, chegou um tempo de prosperidade. Eu não sei qual área da tua vida, mas o Senhor está dizendo: ei, eu estou mudando, eu estou gerando algo, ei, eu
já estou movimentando os céus. E se os céus estão sendo movimentados, a terra precisa obedecer aquilo que o céu está liberando. Elias vai dizer assim: vai comer e beber. E sabe o que Acabe faz? Verso 42. Acabe foi comer e beber. A primeira vez que Elias apresenta Acabe, Elias disse assim: não vai chover. E o que acontece é que não choveu. Agora Elias chega e diz assim: Acabe vai comer e beber. Sabe o que Elias vai fazer? Ele vai comer e beber. Mas a Bíblia diz assim: mas Elias, diga assim, mas Elias subiu até o topo do Carmelo. Mas Elias subiu ao monte. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente que vai comer e beber, mas tem outros que vão se lançar diante da presença do Senhor. Tem muita gente comendo e bebendo, mas tem outros se santificando, tem outros se separando. Tem muita gente comendo e bebendo, mas tem outros ainda que tem prazer em jejuar. Tem outros ainda que tem prazer de abster de coisas para se santificar. Ei, Elias diz assim: você pode comer, você pode beber, mas eu estou indo para a presença do Senhor. Eu estou indo jejuar, eu estou indo orar, eu estou indo subir a um monte, eu estou indo buscar a presença dEle. Deixa eu dizer uma coisa para você: para ouvir os céus e trazer o que o céu está liberando para a terra, não dá de barriga cheia, irmãos. Preciso jejuar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: chegou o tempo de jejuar. Chegou o tempo de jejum. Você vira, chegou o tempo. Diga comigo assim: chegou o tempo. Eu preciso jejuar. Diga assim: eu preciso jejuar. Você precisa jejuar. Você precisa jejuar. A partir de amanhã, 30 dias de jejum. A partir de amanhã, 30 dias de jejum. Nós vamos jejuar. Nós vamos jejuar. Elias disse assim: Acabe, você pode comer e beber, mas eu vou jejuar. Você pode comer e beber, mas eu vou para a presença dEle. Eu vou me separar, eu vou buscar a face dEle, porque eu vou ver o céu se manifestando na terra. Ei, querido, aqueles que querem, vem comigo. Nós vamos jejuar 30 dias. Não sei qual o período que você vai tirar, eu não sei se você vai tirar algum alimento, mas nós vamos jejuar durante 30 dias, porque a terra vai ver o que o céu irá se manifestar aqui. Ei, nós vamos jejuar, nós vamos para o jejum, nós vamos buscar a presença dEle. Ei, Elias está dizendo assim: se você quiser comer, você pode comer. Se você quiser beber, você pode beber. Mas eu vou para o monte, eu vou para o jejum, querido. Eu vou para o monte, eu vou para o jejum, eu vou buscar a presença dEle, porque eu vou identificar o que o céu quer revelar sobre a terra. Se eu fosse você, também iria. Elias disse assim: vai comer e beber. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo. Depois que ele subiu ao topo do Carmelo, ele curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Elias estava dizendo assim: eu não vou comer, mas eu vou orar. Elias estava dizendo assim: eu vou jejuar e vou orar. Eu vou jejuar e eu vou orar. Ei, é tempo de intensificar as orações. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui,
Se o Senhor tem te encontrado, se o Senhor te escolheu, é tempo de oração, é tempo de mergulhar e entender aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. É tempo de mergulhar na presença dEle e entender o que Ele quer revelar. É tempo de oração, é tempo de busca. Elias está dizendo assim: ei, ó, você vai comer e beber, mas eu vou jejuar e vou orar para o céu se manifestar. Existe uma chave, querido. Joelho no chão. Ei, joelho no chão. O Senhor está nos convidando a uma vida de oração. Uma vida de oração. E nós vamos fazer 30 dias de jejum. E 6 horas da manhã eu vou abrir durante 30 dias uma live. E nós vamos orar das 6 horas da manhã até umas 6h30. Durante 30 dias, de segunda a sexta, nós vamos estar conectados, orando e buscando a presença do Senhor. Durante 30 dias, nós vamos jejuar e nós vamos orar. Todos os dias, 6 horas da manhã, de segunda a sexta, nós estaremos conectados em uma live, orando e buscando a presença do Senhor. Se você estiver no caminho, conecta no carro, e de alguma forma põe um fone de ouvido, mas esteja conectado. Nós vamos buscar a presença dEle, nós vamos orar, nós vamos liberar palavras, nós vamos declarar aquilo que o céu está liberando sobre a terra. Então é tempo de oração, é tempo de jejum, para que a manifestação da glória de Deus chegue sobre a terra. A Bíblia diz assim: curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Elias disse assim: olha, você vá e olhe na direção do mar. Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de olhar para o mar. Eu fui numa casa hoje para abrir mais um GC. Não, vou repetir. Hoje nós entramos numa casa para inaugurar mais um GC, mais uma casa onde a palavra de Deus vai ser liberada, mais uma casa onde nós veremos salvação, onde curas serão liberadas, vidas serão ativadas. E quando eu cheguei lá, a proprietária disse assim: pastor, eu sempre orei ao Senhor que me desse o privilégio de olhar da janela do meu quarto e poder ver o mar. Querido, nós temos um privilégio de olhar para o mar e ver a perfeição da criação de Deus. E Elias está dizendo assim: olha, você vai e olha lá para o mar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está dizendo assim: chegou o tempo, porque o Senhor vai começar a manifestar. Ei, deixa eu dizer uma coisa: chegou o tempo do Senhor começar a se revelar. Elias disse assim: vai lá. E o moço foi, querido. E ele foi a primeira vez. E quando ele volta, ele diz assim, Elias disse assim: o que você está vendo? Ele disse assim: não estou vendo nada, cara. Ele vai lá, olha, Elias disse assim: o que você está vendo? A segunda vez, não estou vendo nada. Tem muita gente que desiste na primeira. Tem muita gente que desiste na segunda. Tem muita gente que desiste na terceira. Elias, olha, ele dizia que você está vendo, terceira vez, nada. Quarta vez, nada. Talvez você esteja assim. Algumas áreas da tua vida você não está conseguindo ver nenhuma mudança.
parece que está do mesmo jeito. Você ora, você busca, você acredita, mas já foi a terceira vez, foi a quarta, foi a quinta, até parecia que ia acontecer, mas não aconteceu. Foi a sexta. Mas a Bíblia diz assim, que na sétima vez, na sétima, a Bíblia diz assim, que ele volta e ele diz assim, o que você viu lá? Ele vira e diz assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você. O que eu consegui contemplar é apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que ele estava dizendo assim? O que eu estou vendo é insignificante. O que eu estou vendo é muito pequeno. O que eu estou vendo não tem condição de mudar nada. O que eu estou vendo é apenas algumas coisinhas querendo começar a agitar, mas não dá para conseguir contemplar mais nada além de algo pequeno. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus não precisa de muita coisa para mudar toda a estação da nossa vida. Deus não precisa de muita movimentação para mudar toda a nossa história, para mudar todo o rumo da nossa vida. Ele precisa de apenas uma pequena nuvem para que toda a nossa história seja mudada por Ele. Tem muita gente esperando um grande sinal. Tem muita gente esperando algo muito grande acontecer para você acreditar. Tem muita gente esperando algo extraordinário acontecer para você se posicionar diante daquilo que Deus tem para a tua vida. Tem muita gente esperando algo grande acontecer para de fato mergulhar diante daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você está esperando um grande sinal para de fato você se render ao propósito de Deus. Mas quando ele chega para Elias e disse assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Querido, quem está conectado com o céu, ele não precisa de grandes movimentações para acreditar naquilo que o céu já liberou sobre a terra. Quem está conectado com o céu, qualquer movimentação, ele já começa a identificar: Deus está começando a agir, Deus está começando a se mover de forma sobrenatural. Eu já comecei a perceber que algo diferente está acontecendo. Eu não sei se você está compreendendo, mas existe algo diferente acontecendo. Existe uma movimentação do céu, ainda é pequena, é do tamanho da mão de homem, mas nós já acreditamos e já cremos que o céu irá liberar um grande mover. Eu já creio que existe uma movimentação do céu sendo liberada sobre a terra. A Bíblia diz assim: então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Olha o que a Bíblia diz. Para quem foi comer e beber, prepare o carro e desça antes que a chuva impeça. Posso dizer uma coisa para você? Existem algumas manifestações de Deus
para uns são bênçãos, e para outros gera resistência e impedimento de acesso. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você. O que Deus quer é que você acesse tudo o que Ele tem para a tua história. Deus não quer que algo impeça você de acessar. Ontem nós estávamos reunidos com a nossa liderança e nós falamos sobre os 12 espias, e algo impediu 10 a acessar a terra prometida. Sabe o que impediu eles de acessarem? A incredulidade. Eles não acreditaram no que Deus havia liberado. Deixa eu dizer algo para você, que a incredulidade não impeça você de acessar o que o céu já liberou sobre a tua vida. Ei, que a incredulidade não impeça você de acessar aquilo que Deus quer realizar através da sua vida, mas que você possa estar disponível dizendo: Senhor, eu creio, eu sei que o Senhor está fazendo, e eu vou viver as tuas promessas, eu vou acessar as pessoas, eu vou ser um canal de bênção para que outros sejam alcançados. Querido, eu não sei se você entendeu, mas eu preciso rasgar algo e dizer para você: o Senhor quer usar a tua vida para que uma cidade seja alcançada. O Senhor quer usar a tua vida para que um território, um litoral seja alvoroçado pela glória de Deus, pela presença de Deus. Ei, não é sobre apenas uma cidade, mas é sobre um litoral que será invadido pela presença dEle, e você será um agente de transformação, de manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz assim, no verso 45: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Talvez o que você está vendo na tua vida são nuvens escuras. Talvez ele disse assim: pastor, está tudo escuro, o céu está escuro. Talvez alguma área da tua vida você só vê escuridão. Você olha e diz: eu não consigo enxergar uma mudança. Eu não consigo enxergar que pode ser gerado algo diante daquilo que os meus olhos estão vendo. A Bíblia diz assim que o céu escureceu. Posso dizer uma coisa para você? Só é possível a manifestação da chuva quando o céu... Ei, posso dizer uma coisa para você nessa noite? Se o céu escureceu, se prepare, porque o céu vai começar também a liberar sinais. Se o céu escureceu, começa a se preparar. Talvez você fosse: pastor, eu estou vindo e parece que cada vez piora a situação. Eu estou vindo e o céu realmente fechou, está tudo escuro. Ei, é uma nuvem negra. Ei, escureceu tudo. Eu vim aqui dizer algo para você. Então, se está tudo escuro, se prepare, porque a chuva vai começar a descer. A chuva vai começar a descer. A Bíblia diz assim: as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar. Não basta escurecer, agora começa o vento. Sabe aqueles ventos que vêm assim? Eu me lembro um dia aqui,
Primeiro ano aqui na Lagoinha. Final de ano. Eu estou aqui, acaba o culto. Um monte de gente aceitando a Jesus aqui na frente, uma festa. Aí chega um profeta aqui e diz para mim assim: eu tenho uma palavra para você. E ele falou assim: eu não queria falar isso, mas eu preciso falar. Eu falei assim: irmão, se tem algo que você precisa falar, então fala logo. Libera aí. Ele disse assim: pastor, eu vivo um vento muito forte chegando sobre a tua vida. Eu falei: rapaz. Ele falou assim: mas esse vento vai passar. E quando passar esse vento, Deus vira uma chave no teu ministério. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se está ventando, é porque o Senhor quer mover algo, o Senhor quer virar uma chave na tua vida. Se começou a ventar, é porque o Senhor quer virar uma chave. O Senhor quer mudar a estação. O Senhor quer te levar a um outro nível. O Senhor quer realizar algo novo através da sua vida. Se começou a ventar, não se assuste, porque não vai derrubar a tua casa, porque você está firmado na rocha. E se a rocha é Cristo, querido, não tem vento, não tem tempestade que derruba a tua casa. Ela vai permanecer de pé. E se vai vento, a Bíblia vai dizer assim: começou a ventar e a chuva forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Está ventando? Então se prepare, porque a chuva de Deus está chegando. A chuva de Deus está chegando. Querido, nós estávamos ontem, eu estou caminhando para o fim. Nós estávamos ontem em Santo Antônio do Pinhal. Enquanto nós estávamos ministrando no final, eu coloquei todo mundo de pé, pedi para eles darem as mãos. Enquanto eu orava, eu comecei a dizer: se prepare, porque na sua terra seca, Deus vai começar a mandar chuva. Nos lugares secos da tua vida, em áreas secas, Deus vai começar a enviar chuva. Quando eu termino de orar, eu olho no meu celular, eu tenho uma ligação de chamada de vídeo. E quando eu olhei, era alguém que nunca tinha me ligado de chamada de vídeo. E eu só tinha falado uma vez com ele por telefone, só. As outras vezes sempre por mensagem ou áudio. E quando eu olhei aquilo lá, eu falei assim: deve ser alguma coisa. E eu terminei, eu peguei e falei assim: eu vou dar um toque. Se ele retornar, eu atendo. Se ele não retornar, é porque ele ligou sem querer. Você liga a qualquer hora por videochamada com alguém? Normalmente você avisa, você pergunta. E eu fui lá e conectei, dei um toque e desliguei. Imediatamente ele ligou novamente, em chamada de vídeo. E quando eu olhei, eu disse: pastor, eu virei para ele e disse assim: nós estamos aqui numa imersão com a liderança. Já que o Senhor ligou, ora para nós aqui, faz uma oração. Tá os líderes aqui da igreja. E ele virou e disse assim: eu não apenas vou orar, mas eu tenho uma palavra para Lagoinha São Sebastião. Ele disse assim: espera, porque eu vou pegar minha Bíblia em português. Ele estava na Colômbia, querido. É o pastor Jubes da Colômbia, que esteve aqui algum tempo atrás. E ele disse assim: se prepare, porque o Senhor está enviando chuva sobre São Sebastião. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido.
Nós não estamos brincando aqui em São Sebastião, mas nós estamos crendo naquilo que o céu já liberou sobre a cidade de São Sebastião. Eu queria que você virasse para alguém e dissesse assim: se prepare, querido, porque a chuva está chegando. Diga para ele assim: se prepare, porque o avivamento está chegando. Eu já ouço o barulho de chuva, eu já ouço a movimentação do céu, eu já ouço aquilo que o céu já começou a liberar sobre a terra. Eu já estou ouvindo o barulho. Tem alguém que está ouvindo o barulho? Tem alguém que já está conseguindo contemplar a movimentação do céu? Ei, o Senhor já começou a fazer. E quando no final da tarde chega mais um pastor que não estava lá, e ele começa a citar tudo aquilo que eu preguei. Deus já começou a fazer. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu vou encerrar. Mas olha o que o texto diz. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele prendeu a capa. Diga assim: prendeu a capa. Sabe o que ele prendeu? Aquilo que dava autoridade sobre a vida dele. Ei, Elias prendeu aquilo que dava autoridade sobre a vida dele. A capa era o símbolo da autoridade do céu sobre a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: prenda a capa. Não perca a autoridade que Deus deu para a tua vida. Não negocie a autoridade que Deus deu para a tua vida. Ei, não venda a autoridade que Deus deu para a tua vida. Ei, não troque aquilo que Deus liberou, ei, por qualquer coisa deste mundo. Não troque aquilo que Deus liberou sobre a tua vida por qualquer segundo de prazer deste mundo. Não troque aquilo que Deus confiou a você por qualquer riqueza dessa terra. Elias está dizendo assim: eu vou prender a autoridade que Deus me deu. Eu vou segurar aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu não vou negociar aquilo que o céu liberou. Ei, não está em negociação o poder, aquilo que Deus confiou a você, o ministério que o Senhor confiou a você, o chamado de Deus sobre a tua vida não está em negociação. Ei, o Senhor te chamou para não negociar o teu chamado. Teu chamado não está à venda, querido. Tem muita gente vendendo o teu chamado. Tem muita gente negociando a autoridade que Deus te deu. Tem muita gente negociando o dom que Deus liberou sobre a vida dele. Mas Elias está dizendo assim: eu vou segurar o meu chamado, eu vou amarrar o meu chamado. Ei, não está em negociação aquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Quanto está valendo o teu chamado? E por quanto você está vendendo a autoridade que Deus te deu? Por quanto você está trocando o dom de Deus sobre a tua vida? Elias está dizendo assim: eu vou amarrar a autoridade que Deus me deu. Querido, Deus não nos quer misturado. Deus não nos quer de qualquer forma. Deus não nos quer um dia aqui, outro dia lá. Deus não nos quer um dia na presença dele em santidade, outro dia mergulhado nos prazeres deste mundo. Deus não nos quer de qualquer forma. Ei, você é exclusivo dele. Ou você é, ou você é. Não, eu posso. Eu quero que você seja profeta para alguém nessa noite. Vira para alguém e diz assim: ei, Deus não negocia o teu chamado.
e a autoridade que Ele liberou sobre a tua vida. Diga para Ele assim: você é dele. Ele não te vende e não negocia a sua vida. Então diga para Ele assim: seja crente. Deus não te quer um dia aqui, um dia mergulhado em outro lugar. Deus não te quer de qualquer forma. Deus te trouxe aqui para dizer assim: você é exclusivo dele. Tem muita gente vendendo o teu chamado. Tem muita gente negociando aquilo que Deus confiou a você, querido. Deus está dizendo assim: chegou o tempo de amarrar a capa. Ei, é Ele que te sustenta, você não precisa se vender. É Ele que provê sobre a tua mesa. É Ele que sustenta a tua casa. Você não precisa se vender. Você não precisa negociar. Você não precisa sentar em mesas que Ele não está. Você não precisa ir em lugares que Ele não está. Ei, esteja apenas aonde Ele está. A Bíblia diz assim: correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. A Bíblia diz assim que Elias correu atrás. Elias correu distante. Elias correu. Mas quem estava de carro? Quem estava de carro, querido? Elias estava do quê? Não sei se você entendeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quem vive da terra só consegue viver o que a terra consegue liberar. Mas quem vive daquilo que vem do alto consegue acessar o sobrenatural. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém num carro e o outro a pé à frente dele. Isso não é normal, isso é sobrenatural. Ei, Elias, sabe o que Elias disse para Acabe? Ei, a notícia para Acabe era assim: você tem que sair correndo, porque a chuva vai te parar no meio do caminho. Ei, Acabe não estava andando com o carro devagar. Acabe não estava andando a 10 por hora. Acabe não estava andando 20 por hora. Acabe estava numa alta velocidade. Mas de repente ele olha e começa a ver Elias na frente dele. Tem muita gente que vai dizer assim: o que está acontecendo? O que aconteceu? Ei, o sobrenatural começou a se manifestar sobre a terra. O sobrenatural começou a se manifestar sobre a terra. Agora Elias está correndo na frente do carro de Acabe. A terra nunca chegará primeiro. Você não pode trocar as coisas do alto pelas coisas dessa terra. Porque quem está conectado no alto, querido, a velocidade é dele, a resistência é dele. Tem muita gente assim: como que ele aguenta? Como ela suporta? Se fosse qualquer um já tinha desistido. Se fosse outro já tinha parado. Ei, se fosse qualquer um já tinha desistido no meio do caminho. Mas ela permanece, porque o sobrenatural se manifesta na vida dela. O sobrenatural se manifesta na vida dele, querido. Aqueles que estão conectados com aquilo que é do alto permanece, não se cansa, não se fatiga, porque quando a nossa força terrena acaba, a força
Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas. Se pedimos, Jesus virá e como chuva. Entrega, peça a Ele. Se vê, aumente o som da sua voz e peça. Então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Vai chover. Abre as comportas do céu. Jesus irá. Começa a pedir nessa noite, vamos. Como Começa a pedir. chuva Ei, a chuva de Deus nessa noite. A renovo de Deus sobre a tua vida nessa noite. Seja renovado nessa noite. Jesus Oh, irá. Como chuva, como chuva. Vamos declarar. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chore por Ele. Vai
de quem está do seu lado. Oh, aleluia. O Senhor está neste lugar, querido. O Senhor está neste lugar. Oh, aleluia. Você está segurando na mão de alguém que vai alvoroçar essa cidade. Você está segurando a mão de alguém que vai trazer avivamento sobre essa cidade. Você está segurando a mão de alguém que vai trazer as boas novas do reino sobre essa cidade. Há uma nuvem de glória sobre este lugar. Há uma nuvem de glória sobre este lugar. Se você sabe da glória, se você sabe de glória, se você é batizado, começa a falar em línguas essa noite. Ei, se você é batizado, começa a falar em línguas. Se você não é, começa a dar glória, começa a adorar ao Senhor, começa a exaltar o nome dEle, começa a glorificar Ele neste lugar. Ele está na casa, querido. Ele está na casa. Ele quer te renovar nessa noite. Ei, Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer te restaurar nessa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio e eu já ouço o barulho da chuva. Eu sei que o Senhor já começou um grande avivamento. E nessa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que estava distante, essa noite eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, segurando na mão de quem está do seu lado, não abra os seus olhos, segure a mão de quem está do seu lado. Eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que está aqui, que ainda não aceitou a Jesus, mas essa noite você quer entregar a sua vida para Ele. Essa noite você quer entregar o governo da tua vida nas mãos daquele que governa todas as coisas. Você que quer aceitar a Jesus essa noite, eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Você que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer fazer algo grande na tua vida e na tua casa. Você que quer aceitar a Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. A minha segunda pergunta é para você que está aqui, que já aceitou, mas em algum momento você deixou, você parou na caminhada. Não nos importa saber o motivo, mas uma coisa eu quero te dizer: o Pai está de braços abertos para te receber. Você que quer voltar para Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. Você que quer voltar para Jesus essa noite, aperte a mão de quem está do seu lado. Não saia deste lugar sem voltar para casa, sem voltar para a presença do Pai. Você quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Eu quero
contar até 3 essa noite. Se alguém apertou a tua mão no 3, eu quero que você levante a mão dela junto com a sua. 1, 2, 3. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela. Eu quero orar por você. Aleluias.